Olá, tudo bem? Para essa questão, eu desenhei aqui a montanha para a gente entender como é que acontece esse processo. Ela é uma questão bem interdisciplinar, a gente precisa conhecer bastante mais ou menos, né, de geografia, na questão dos ventos e de como as nuvens se comportam, tá? Aqui a gente vai ter o barlavento, que é um vento subindo a montanha, e esse vento que está subindo a montanha, ele vai fazer essa nuvenzinha, essa cúmulos, subir também a montanha. Mas conforme essa nuvenzinha ela vai subindo, a temperatura vai caindo, como que a gente pode ver aqui pelas razões, né? Que ela dá as razões que a temperatura diminui a cada altura que você sobe. Então, se nas nuvens aqui a água está no estado gasoso, conforme ela vai subindo, a temperatura vai diminuindo, e conforme a temperatura vai diminuindo, então a água vai se liquefazendo, né? Vai se tornando líquida e se desprende aqui na forma de chuva, começa a chover aqui. Tá? Então, quando essas nuvens chegam aqui, o restante de nuvens ainda fica preso aqui. Então, a gente entende que essa nuvem que estava aqui desse lado da montanha, ela não consegue passar para o outro lado. E se ela não consegue passar para o outro lado, aqui fica seco. Afinal, se não tem nuvem, não tem chuva. Se não tem chuva, é seco, né? Aqui, ó, essa nuvem, ela começa nos 400 metros. Então, como aqui, né, tá numa altura relativamente baixa, a temperatura ainda não é tão pequena, né, não resfriou tanto, a água ainda está no estado gasoso, ainda não existe precipitação aqui. Então, não tem umidade do ar nesse ponto, né, já que a questão não explicita nenhuma precipitação, nenhuma chuva, então aqui permanece sendo seco. De 0 metros até 400 metros permanece sendo seco, porque não tem nenhuma nuvem umidificando, não tem nenhuma chuva, tá? Então, conforme essa nuvem vai subindo, a temperatura vai caindo, e conforme a temperatura cai, acontece essa precipitação, tá? E essa precipitação aqui, ela vai umidificando esse ar. Então, de 400 metros até 1.400 metros, a gente tem um ar úmido. Essa nuvem aqui, ela vai diminuindo, afinal a água dela vai se precipitando, e ela também encontra uma barreira física aqui, né? Que no caso é a montanha, que é mais alta do que a nuvem vai. Então, quando essa nuvem chega aqui, ela acaba ficando presa nessa parte da montanha e não passa para o outro lado. Isso é tudo que a gente precisa saber. A gente sabe que aqui, na medida de 200 metros, a temperatura é 20 graus Celsius. Então, para que a gente consiga descobrir a temperatura aqui em cima, que é o ponto T1, a gente precisa fazer dois processos. Por quê? De 200 metros até 400 metros, a gente tem um ambiente seco. Nesse ambiente, eu vou ter um ar quente, tá? Mas a gente vê ali pelo desenho que tem uma linha escrito assim, ó. Tem uma linha e tá escrito condensação nessa linha, tá? Isso significa que a condensação começa a acontecer aqui, ó. Condensação. Ela começa a acontecer em 400 metros. Então, aqui antes eu não tenho água se condensando, eu tenho apenas a água no vapor. Logo, por mais que o ar seja quente e úmido mostrado ali, né? Esse ar passa a ser úmido aqui em cima. Só essa região aqui que passa a ter precipitação pela condensação da água é úmida. Aqui continua seco, tá? Isso porque a gente considera o úmido a partir do momento em que está saturado, ou seja, que começa a precipitar, e o seco, mesmo que exista esse vapor da água, é quando ainda não é saturado, quando não tem chuva, tá? É essa classificação que se usa, por isso que era importante saber essa diferença entre úmido e seco, tá? Então, aqui, ó, são dois processos. De 200 metros até 400 metros com a RAS. Então, a variação de altura é 200 metros, 1 grau Celsius para 100 metros, né, pela RAS,
Então, x graus Celsius para 200 metros. Faz aqui a regra de 3 e você tem que a variação de temperatura é 2 graus Celsius. Como está subindo, a temperatura diminui. Então, de 20 passa para 18 graus Celsius em 400 metros. Agora, a gente calcula de 400 até 1.400 no ambiente úmido. A variação de altura é de 1.000 metros, então eu venho aqui e faço, né? Com base nessa escala, 0,6 graus Celsius para 100 metros, para 1.000 metros é x. Faz novamente a regrinha cruzada aqui para a regra de 3. Você tem que a variação é 6 graus Celsius. Como está subindo, essa temperatura diminui. 18 menos 6 é igual a 12 graus Celsius. E assim a gente descobre essa temperatura aqui no ponto mais alto, tá? E agora, que a gente já sabe o valor de T1, é só descobrir o valor de T2, que é aqui no nível do mar com altura 0. Então, a gente vai de 1.400 metros até 0 metros. O ΔS é 1.400 metros, é o quanto a temperatura a altura varia. Então, se eu tenho 1 grau Celsius para 100 metros, pela RAS, para 1.400 metros eu tenho x. X é 1.400 vezes 1 dividido para 100, que é igual a 14 graus Celsius. Agora, como está descendo, essa temperatura vai aumentar. Então, vai aumentar em 14 graus Celsius a partir do ponto T1. Fica 12 mais 14 igual a 26. A principal dificuldade dessa questão era identificar esse trecho aqui, ó, que é seco, tá? Esse era o principal impedimento, assim, que você teria para conseguir resolver essa questão, porque, de resto, é mais regrinha de 3, mais coisinha básica. Então, a principal dificuldade dela não é nem na física, né? Essa questão é de geografia. Então, aqui, ó, é só essa questão de que quando é úmido, né? É porque está precipitando, porque tem água na forma líquida. E quando é seco, é porque a água não precipitou. Porque aqui, ó, vai ter um vento úmido, mas esse ambiente, no caso, né, não vai estar saturado. E se ele não está saturado, que é quando a gente diz que tem 100%, né, de vapor da água e passa a se transformar em água líquida, aí a gente usa o RAS, tá?